Muito bem, pessoal. Todos bem? Ok, então vamos lá. Na nossa última aula, vimos a classificação das sociedades para darmos início ao estudo do direito societário. Entretanto, um assunto é muito importante com relação a essa disciplina de direito empresarial, no que tange ao estabelecimento empresarial. Muito comumente, principalmente a partir dos anos 90, 80, 90, a ideia de estabelecimento empresarial estava muito vinculada a uma ideia física, a uma ideia de um ponto, de um local físico. Tanto que muita gente ainda usa a expressão, vamos dar um pulo na empresa. Meu pai tem uma empresa no centro da cidade, como se a empresa fosse o local físico da atividade empresarial. Nós vimos que a empresa é a própria atividade economicamente organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Muito bem. O estabelecimento empresarial é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que são destinados à atividade empresarial. Então, o maquinário, os computadores, as redes, as pessoas, dentro do seu organograma, da sua organização, os documentos, os imóveis, todos esses bens compõem o estabelecimento, assim como também compõem o estabelecimento os bens imateriais, como por exemplo, a marca, a patente, obviamente o know-how, que é o saber como fazer, ter conhecimento, ter expertise na realização de uma atividade, tudo isso compõe esse complexo de bens através do qual a atividade se desenvolve. Ou seja, o local onde a atividade se desenvolve também existe fisicamente e também é considerado fisicamente. Mas esse local físico onde a atividade se desenvolve, nós chamamos de ponto comercial ou ou ponto empresarial, mas não estabelecimento. O estabelecimento é mais do que o ponto. O estabelecimento até congrega o espaço físico onde uma atividade é desenvolvida, mas ele é mais do que isso, ok? Então, o estabelecimento empresarial é o conjunto de bens corpóreos ou incorpóreos ou incorpóreos, através do qual ou para os quais ou com os quais a atividade empresarial é desenvolvida, ok? Dentro desse conceito, ou por meio desse conceito, a doutrina começa a discutir a natureza jurídica desse estabelecimento e chega-se à conclusão, de maneira quase uníssona, de que o estabelecimento tem ideia de bens, tem noção, natureza jurídica de coisa. E como coisa, como elemento objetivo, está sujeito a uma série de negócios jurídicos. O estabelecimento pode ser objeto de contratações, como por exemplo, locação, chamada locação comercial, e aí geralmente se faz a locação do ponto, do local onde a atividade é desenvolvida, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas, além de falar da questão da locação, também pode haver a venda do estabelecimento ou a alienação. E se não bastasse, como coisa considerada, o estabelecimento também pode servir, por exemplo, como garantia de obrigações. Penhora, hipoteca, qualquer gravame, ok? Isso quer dizer que o estabelecimento tem um papel essencial na atividade das sociedades, quaisquer que sejam elas. Nossa missão, então, hoje é, além de entender o que é estabelecimento, também é diferenciar estabelecimento de ponto comercial. Também falar um pouquinho sobre fundo de comércio. Por quê? Ou fundo empresarial. Alguns doutrinadores dizem que estabelecimento também integra o fundo de comércio. Alguns doutrinadores discordam disso e a gente vai entender por quê. Mas então vamos lá, o conceito de estabelecimento nós já temos e vimos que esse conjunto de bens corpóreos e incorpóreos se difere do ponto comercial ou ponto empresarial. O ponto comercial ou empresarial é o local físico
onde se desenvolve a atividade. Ou seja, o ponto é uma parcela, é uma parte do estabelecimento. O estabelecimento é um conjunto maior de bens não só corpóreos, mas de bens incorpóreos ou imateriais. Como já falei, marca, know-how, ok? Que são coisas que integram na avaliação, na perspectiva de quantificação do estabelecimento, ok? Muito bem. E aí existe uma outra forma de avaliar a questão do estabelecimento que diz respeito principalmente à questão do que vai além do estabelecimento. Nós temos uma expressão muito usual chamada fundo de comércio ou fundo empresarial, que para alguns doutrinadores é algo além do estabelecimento, porque traz consigo determinados critérios, determinadas análises que não estariam a priori, a princípio, inseridas no conceito de estabelecimento. Como eu disse, alguns doutrinadores congregam o estabelecimento como um conjunto integral de todos os bens, ok? Corpóreos e incorpóreos. E alguns fazem uma distinção com relação a essa expressão fundo de comércio, bem? Que tem outras expressões em inglês que a gente vai ver num texto que eu vou mandar para vocês. Mas enfim, esse fundo do comércio seria algo além desse conjunto de bens materiais ou imateriais. Porque mesmo que alguém possa questionar a valorização ou a valoração de bens incorpóreos ou imateriais, tais como marca, know-how, isso acaba sendo empregado, isso acaba sendo englobado na própria atividade. Então, quando eu estou vendendo, por exemplo, um maquinário, o saber operar o maquinário acaba ficando inserido nesse bem. E por isso recebe uma avaliação concreta. Mas determinadas questões são trazidas pela doutrina como além dessas expectativas de valoração, além desses critérios de valoração. Por exemplo, carteira de clientes ou clientela. Para uma parte da doutrina, a clientela não pode ser, entre aspas, quantificada, valorada enquanto carteira de clientes. Claro que há controvérsias com relação a isso. Mas um fato realmente faz a gente pensar sobre essa amplitude do fundo de comércio em comparação com o estabelecimento. Por exemplo, a questão da expectativa de crescimento do negócio ou expectativa de lucro, de ganhos com a atividade empresarial. Isso realmente tem dificuldade concreta de valoração. Então, nós temos 3 aspectos que precisam ser considerados. 1. Ponto comercial, como local físico, como espaço físico onde a atividade se desenvolve. Você já deve ter visto as plaquinhas, passo o ponto, aquele local onde a atividade está estabelecida e vai se desenvolver. Outra coisa é o estabelecimento empresarial, que é um complexo de bens corpóreos e incorpóreos. E para alguns doutrinadores, além desses dois, há também o fundo de comércio ou fundo empresarial. Parte da doutrina coloca o fundo como sendo integrante do estabelecimento, ok? Nós estamos separando para melhor compreensão. Esse fundo de comércio ou fundo empresarial congrega a ideia do estabelecimento com outras perspectivas, com outras análises, como por exemplo, a clientela e o potencial de lucro e de crescimento. Nós chamamos esse potencial de lucro ou de crescimento como aviamento. Ou seja, fundo de comércio seria algo além do estabelecimento para a parte da doutrina. Não há problema com relação a essa conceituação, ok, pessoal? O que é importante é que a gente entenda o que é estabelecimento empresarial. Para alguns elementos vão estar além desse conceito de estabelecimento, como por exemplo a clientela e o aviamento. Aviamento é expectativa de crescimento, de ganhos, de lucros, ok? Muito bem. Então, nós fizemos uma introdução nessa aula sobre o estabelecimento, sobre aquela ideia antiga de corporificação do estabelecimento. Vimos que ele é mais abrangente do que esse aspecto físico, meramente físico, e vimos que há interpretações que colocam o fundo de comércio como além do estabelecimento, como algo que vai, entre aspas, englobar outros aspectos ou outras características. Muito bem. Como eu disse a vocês, o estabelecimento tem natureza jurídica de coisa,
ele é objeto de negócios jurídicos, ok? Um dos negócios jurídicos aos quais estará submetido o estabelecimento empresarial é a locação. Bom, o contrato de locação é um contrato através do qual uma pessoa, no nosso caso, pode não ser empresarial, tudo bem? Ela tem que ter ou a propriedade ou a disposição do bem para a locação, mas não precisa ser empresário. Uma pessoa vai disponibilizar o bem para que um empresário possa fazer uso desse bem imóvel em locação, ok? A Lei 8.245 de 91 trata de locação residencial, que não é o nosso caso, e trata de locação comercial, que é o caso. Locação empresarial é o nosso caso, tudo bem? O que é importante então estabelecermos? De um lado, nesse contrato, temos alguém que não precisa ser empresário, que vai disponibilizar o bem à locação, chamado locador. E do outro lado, alguém empresário que vai contratar com o locador, mediante mensalidade, a utilização daquele bem imóvel por um período determinado de tempo. Ok? Beleza. Então, a locação é um contrato que sujeita o estabelecimento como objeto, coloca o estabelecimento como seu objeto principal. E a própria Lei 8.245 estabelece alguns quesitos, alguns critérios que são essenciais, sem os quais o contrato de locação não terá validade. Então vamos lá. O primeiro requisito para que a locação empresarial seja válida. 1. Deve haver contrato por escrito a prazo determinado. Primeiro, contrato por escrito a prazo determinado. Ok? O objeto desse contrato a prazo determinado tem que ser locação para fins empresariais ou comerciais. Não pode ser contrato de locação residencial. Voltando então, contrato escrito a prazo determinado de locação comercial ou empresarial. Não se aplicam essas regras de locação a um contrato residencial. Ok, pessoal? Muito bem. Depois, é necessário para um proveito de quem está na locação a título de locatário que haja perpetuidade, a continuidade do contrato. O legislador, quando criou algumas regras da locação, estabeleceu uma preocupação com o estímulo à atividade empresarial. A ideia é que um locatário ou empresário possa se estabelecer e, entre aspas, se consolidar na sua atividade. E para isso, espera-se que ele possa renovar o seu contrato, ele possa continuar na sua locação. Para isso, além desses dois requisitos iniciais, contrato escrito a prazo determinado e locação para fins comerciais e não residenciais, é necessário que a atividade, que o contrato tenha se desenvolvido de maneira ininterrupta, sem nenhuma interrupção, pelo prazo de 5 anos. Nossa, Fred, todo contrato tem que ter 5 anos? Não, não é todo contrato que tem que ter 5 anos. Esse benefício legal que eu vou dizer agora decorre dessa conjugação. 1. Contrato escrito a prazo determinado. 2. Fim não residencial ou fim comercial. 3. Permanência ininterrupta, o contrato de locação ininterrupto por 5 anos, quer seja um contrato só, quer sejam contratos sucessivos. Se o empresário permanece por 5 anos na locação, nessa locação empresarial, com um contrato escrito a prazo determinado, em um só contrato ou em somatórias de períodos sucessivos que somem, que no total deem 5 anos, ele poderá ter direito ao que nós chamamos de renovação compulsória. Ou, na doutrina, direito de inerência.
Direito de permanecer na locação. Como assim, Fred? Tem mais um outro requisito. Esse locatário precisa estar na mesma atividade por 3 anos. Então, são 4 requisitos que vão gerar para o locatário o direito de renovação automática, renovação compulsória do seu contrato. Existe até uma previsão na lei do inquilinato falando sobre ação renovatória. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas então o que estabeleceu o legislador? Para esse empresário que tem um contrato escrito a prazo determinado, que está numa locação empresarial ou comercial, que ficou em um só contrato ou em vários contratos sucessivos pelo período de pelo menos 5 anos e, além disso, está na mesma atividade por 3 anos, nasce para esse locatário o direito de permanecer na locação, de renovar a locação por igual período contratado. Isso quer dizer que, se ele tem um contrato de 5 anos, ele vai poder renovar ininterruptos, com a mesma atividade, ele vai poder renovar esse contrato automaticamente por mais 5 anos. Esse benefício legal se dá em função da intenção do legislador de permanecer a atividade empresarial, perpetuar a atividade empresarial. É óbvio que a lei também traz alternativas para a retomada do imóvel pelo locador, como por exemplo para uso próprio, como por exemplo por decisão judicial, como por exemplo por despejo, uma série de circunstâncias. Mas o que o legislador quis foi estabelecer a continuidade da atividade empresarial através desse benefício chamado direito de inerência. O que é então o direito de inerência? É o direito que surge através da lei do inquilinato para o locatário que alcança os 4 requisitos cumulativamente. 1. Contrato escrito com prazo determinado. 2. Natureza não residencial ou natureza empresarial. 3. O contrato ou contratos, períodos contratuais que juntos ou isoladamente somem pelo menos 5 anos. E por último, que o locatário esteja na mesma atividade por 3 anos ininterruptos, na mesma atividade. Ok? Se ele fizer isso, se ele alcançar esses 4 requisitos cumulativamente, nasce para ele o direito de renovação compulsória. O direito de inerência, então, é o direito de permanecer na locação se ele preencher esses 4 requisitos cumulativamente. Uma vez que o locatário, o empresário, alcança esses 4 requisitos, ele poderá, então, renovar o seu contrato. Agora, é óbvio que nas circunstâncias práticas pode haver uma certa controvérsia entre locador e locatário para essa renovação. Nós já citamos em sala de aula a questão das luvas no contrato de locação e vimos que essa prática não é uma prática lícita, não é uma prática permitida dentro da locação, embora seja usual, embora muitos casos apliquem essa dinâmica, não é uma dinâmica permitida em lei, mas enfim, essa renovação pode trazer uma celeuma, pode trazer uma disputa entre locador e locatário. Como é que a lei define isso então? Bom, primeiro tem que estar caracterizado em favor do locatário, para essa renovação, o direito de inerência. O direito de inerência é aquele que decorre do preenchimento desses 4 requisitos, que faz nascer para o locatário o direito de permanecer na locação. Então, caracterizado esse direito de inerência, o locatário deverá promover, se não conseguir, obviamente, de comum acordo a renovação do contrato, deverá promover por via judicial. Então, se não houver acordo de renovação do contrato entre locador e locatário, tendo o locatário o direito de inerência, ele deverá promover uma ação renovatória. Essa ação renovatória não pode ser proposta depois que o contrato de locação se encerrar, porque senão ele se encerrou e, entre aspas, não obedeceu a um prazo decadencial previsto na lei do inquilinato. Eu, enquanto locatário, preciso obedecer o prazo de 12 meses a 6 meses do término da locação para promover essa ação renovatória. Esse é um prazo decadencial. Isso quer dizer que o direito de inerência é um direito de renovação automática,
Essa renovação automática pode ser estabelecida de maneira extrajudicial, por autocomposição, as partes, locador e locatário podem fazer isso por escrito de maneira autônoma, com validade plena, sem nenhum problema. Entretanto, caso haja alguma obstrução, caso haja algum impedimento para a caracterização do direito de inerência, aí o locatário poderá lançar mão, fazer uso dessa ação renovatória, que é uma ação que impõe a renovação automática por via judicial. Lembrando só que não pode ser, entre aspas, esgotado o prazo do contrato para essa ação ser proposta. Ela deve ser proposta no curso da locação, entre 12 meses e 6 meses, 1 ano e 6 meses antes do encerramento do contrato. Ok, pessoal? Muito bem. Então, a locação é uma das formas de negócio jurídico ao qual o estabelecimento estará ou poderá estar submetido. Mas além da locação, nós temos também a alienação, que eu disse no comecinho da aula. A alienação é a venda do estabelecimento empresarial. Vamos falar um pouquinho sobre alienação do estabelecimento? Ok, então vamos só dar uma respirada, toma uma aguinha e volta já com a aula de estabelecimento empresarial. Eu espero vocês.